Hoje eu queria falar sobre um encontro transformador. Esse encontro ele está relatado no Evangelho de João, capítulo 4. Se você pudesse abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. E essa história que nós estamos lendo aqui, e também tirando algumas lições, ela fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E algo que a gente, quando vai lendo, é interessante que a gente vai percebendo muito isso no Evangelho de João, de que todas as pessoas que se encontraram com Jesus, elas tiveram uma revelação dele, de quem ele era, e isso fez toda a diferença na vida dessas pessoas. Então a gente começa a ler, por exemplo, sobre um centurião que foi atrás de Jesus em busca de cura para o filho dele, e ele encontrou em Jesus a cura. Em certo momento Jesus se revela como o pão da vida, e naquele momento as pessoas entendem que o melhor alimento para o nosso espírito é aquilo que Jesus tem para nos oferecer. E nesse momento, aqui na mulher samaritana, algo acontece. A gente pensa também lá em Nicodemos. Nicodemos olhou para Jesus, ouviu o que ele falou e viu que havia muita sabedoria, havia algo especial em Jesus, e ele quis saber o que de especial Jesus tinha. E naquele momento também Jesus se revelou a Nicodemos. Então muitas pessoas buscaram a presença de Jesus para preencher algo, uma ansiedade, tirar algo do coração pesado. E aqui nessa história acontece algo o contrário. Não foi a mulher samaritana não foi atrás de Jesus, Jesus foi ao seu encontro. E eu queria ler essa história, uma história muito conhecida, mas talvez alguns não conheçam, e alguns detalhes também que a gente vai poder estar conversando. Diz assim, João, capítulo 4, a partir do verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse:
voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que são, o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Paizinho querido, nesse momento nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que a tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos, ó Deus, no poder do sangue de Jesus, e nesse momento queremos declarar, em nome de Jesus, que o Senhor esteja quebrando, Deus, tudo aquilo que vem impedir cada um de nós aqui de entendermos a tua vontade para as nossas vidas. Ó Paizinho querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor, através do teu Filho Jesus, tem todo o poder para mudar a vida de qualquer pessoa. Muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que história, né? A palavra de Deus relata aqui que Jesus estava na Judéia, e naquele momento onde a palavra de Deus estava sendo pregada naquela cidade, muitos estavam se convertendo, muitos batismos estavam correndo, e aquilo acabou incomodando os fariseus. E Jesus, lá, numa decisão para não causar talvez um tumulto ali, alguma confusão, ele diz: olha, vamos para a Galileia. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, irmãos, é aqui no verso 4, onde no verso 4 ele diz: e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhes necessário passar por Samaria. Geralmente o judeu, quando ele ia da Judéia para a Galileia, ou da Galileia para a Judéia, ele evitava passar por Samaria, né? Samaria ficava entre as duas cidades, e geralmente o que o judeu fazia? Ele, para não passar por Samaria, porque os judeus consideravam os samaritanos, né, um povo impuro, então eles faziam que eles davam uma volta toda, passavam por outra cidade, atravessavam o Rio Jordão para não passar naquela cidade. E só para você ter uma ideia, né, essa viagem aqui direto seria de 3 dias, dando a volta, dobrava essa distância, e eles faziam essa viagem em 6 dias. Então eles preferiram, né, dar essa volta e andar o dobro do que passar por Samaria. E Jesus resolve o quê? Fazer o improvável para os seus discípulos e para as pessoas que talvez estivessem vendo aquilo, que era ir por Samaria.
Mas algo que a gente precisa entender, que Jesus tinha um propósito de fazer esse caminho. Nós precisamos entender, e isso a palavra de Deus sempre revela, que a salvação sempre foi uma iniciativa do Senhor, sempre foi uma iniciativa divina. E Jesus tinha algo especial a fazer naquele caminho. E a palavra conta que quando Jesus chegou próximo de Samaria, no caso numa cidade, próximo da região de Samaria, numa cidade chamada Sicar, ele sentou, se aproximou, sentou ali do lado de um poço. E quando deu meio-dia, o que aconteceu? Lá vem uma mulher. E essa mulher chega, e Jesus chega e pergunta: você pode me dar um pouco d'água? E algo que você percebe no texto, que logo ela retrucou. Por que ela retrucou? Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Naquele momento, Jesus começa a quebrar, ou começa a alcançar o coração daquela mulher. Ele tem um objetivo ali, que era se encontrar com ela. E algo que a gente percebe nessa história é que quando ele se apresenta, algo que logo a gente percebe o seguinte, ele nos dá uma lição, que Jesus sempre está disposto a dar um passo em nossa direção. Jesus sempre está disposto a dar um passo em nossa direção. Jesus, naquele momento, ele não vê as restrições culturais, as restrições religiosas da época. O que ele queria é ter um encontro com aquela mulher. E algo que ele faz nesse momento é se apresentar. Quando a mulher reage, se espantando, ele chega e diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, no verso 10, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E olha o que a gente percebe aqui com a resposta da mulher. A mulher vira para ele e diz assim: mas tu nem tem balde, tu nem tem vasilha para poder tirar dessa água que tu estás falando aí, A gente percebe que Jesus está falando algo sobrenatural, algo espiritual, mas aquela mulher está vendo algo natural. E Jesus novamente volta para ela e diz assim no verso 10: se tu, ou melhor, no verso de 13 a 14, diz assim: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E naquele momento, o que acontece? Novamente a mulher olha com seus olhos, ouve aquilo com seus ouvidos naturais. E ela chega e diz: Senhor, então me dá dessa água, porque assim eu vou poder beber e não vou ter mais sede, não vou poder o quê? Vir mais aqui, ter esse trabalho de estar juntando. E algo que nós precisamos entender, irmãos, aqui, primeiramente, que Jesus é a água viva. Jesus, naquele momento, estava se revelando àquela mulher como água viva, mas ela não estava conseguindo entender. E às vezes nós cometemos o mesmo erro. O Senhor tem nos apresentado segredos espirituais. O Senhor tem se revelado a nós bênçãos espirituais, mas nós não estamos vendo, porque muitas vezes nós estamos presos a essa matéria. Jesus queria que ela entendesse o sobrenatural. Uma ilustração interessante que eu achei aqui é a comparação aqui entre um balde e uma fonte.
Quando você pensa num balde, né, você pensa em algo limitado. Às vezes, o que é frágil. E quando você pensa num balde, você enche aquele balde, leva aquela água para algum fim, mas com a demanda, ele vai o quê? Se esvaziando. E logo depois, o que você tem que fazer? Você tem que encher novamente. Então você precisa estar enchendo esse balde para o quê? Para que você consiga suprir as demandas da sua vida. E às vezes nós somos assim. Nós somos limitados, nós somos frágeis, nós nos enchemos de algumas coisas e achamos que aquilo é o suficiente, mas logo aquilo que nós colocamos, nós vamos olhar para dentro de nós e nós estamos vazios. E aí a gente resolve escolher outra coisa para encher o nosso balde, e logo depois a gente percebe que o nosso balde está vazio. E nós ficamos nessa luta, buscando tantas coisas para encher a nossa vida, para que a gente possa se sentir satisfeito. Mas Jesus vem e nos diz o seguinte: se você beber dessa água, você vai se tornar uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós nos enchemos desse Espírito, e nós transportamos o amor de Cristo, ao ponto de nos enchermos e sermos capazes de transportar para abençoar a vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós precisamos entender que é isso que o Senhor nos oferece. O que você quer ser? Um balde ou uma fonte para jorrar água viva pela vida eterna? Quando nós temos esse entendimento, e quando nós experimentamos Jesus em nossa vida, mais nós queremos ter. Isso que é maravilhoso. Quanto mais provamos de Deus, mais queremos Deus. Muitos não sentem a necessidade de se encher, sabe por quê? Porque infelizmente estão cheios desse mundo. Muitos, infelizmente, não têm tido a necessidade de se encher de Deus, porque estão preenchidos com as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo, infelizmente, não nos satisfazem. Eu não sei o que você tem colocado nesse seu balde, mas eu queria que você entendesse que o conhecer a Deus na intimidade, isso abre janelas, nos revela aquilo que Deus quer para nós. Uma grande dificuldade das pessoas é entender verdadeiramente quem é Jesus. Aquela mulher, primeiramente, a mulher samaritana, ela não estava compreendendo quem estava diante dela. Ela não entendia que Jesus é a fonte da vida. E às vezes as pessoas estão diante, Jesus tem se apresentado. O fato de você hoje à noite estar aqui nessa igreja, essa é a oportunidade que você tem de Jesus ser apresentado a você. E às vezes você tem, infelizmente, recusado aquilo que Deus tem oferecido a você. Jesus entregou o seu único filho para nos salvar. Jesus revela na sua palavra que Ele é a água viva, que Ele pode preencher o vazio que você tem no seu coração.
E você tem que entender que Jesus é uma fonte abundante, uma fonte inesgotável. Irmão, quando nós temos esse entendimento de que é o Senhor que pode preencher os vazios da nossa vida, isso tudo muda na vida de uma pessoa. Quantas pessoas hoje têm carregado um fardo que não é necessário? Vi uma ilustração essa semana de uma pessoa segurando um copo, e aí ele perguntava: qual é a dificuldade de carregar esse copo? Nenhuma. Mas imagine você segurar esse copo durante o dia todo. O que isso vai trazer a você? Incômodo, dor, estresse. Não é verdade? E Jesus está dizendo, e o que essa pessoa pode fazer para acabar com aquela dor? Soltar aquele copo. E o que hoje as pessoas infelizmente têm feito? Elas têm carregado um fardo que Jesus tem dito: entregue. E por elas não entregar esse fardo, elas têm ficado estressadas, ansiosas, com medo, ao ponto às vezes de querer acabar com a própria vida, por achar que aquilo não tem fim. Mas Jesus se apresenta como aquele que pode carregar os teus fardos, aquele que pode te dar a cura, aquele que pode te dar a liberdade. Amém? Amém. E algo que a gente percebe nessa história é que naquele momento, algo acontece. Jesus, ele está fazendo um apelo, ele está apresentando as promessas que ela pode se tornar uma fonte de água viva. E aí algo muda nessa história, assim, de uma hora para outra. Jesus, que estava fazendo uma promessa, agora ele faz uma inquisição. Ele dá uma ordem. Ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. No verso 19. Aquele pedido atinge o coração daquela mulher. Por quê? E a palavra relata, a mulher responde: eu não tenho marido. E Jesus diz: é verdade, você já teve 5 maridos, e o homem que você está agora não é seu esposo, você não está casado. Irmãos, Jesus conhece o íntimo, o oculto do nosso coração. Ele conhece as nossas falhas. E naquele momento, a palavra diz, no final: disseste bem, não tenho marido, porque se tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Algo que a gente percebe aqui nesse texto é de que em nenhum momento Jesus falou que ela tinha 5 maridos para alguém acusá-la. Na realidade, ele reconheceu no coração dela o arrependimento. Ali, Jesus percebeu como uma confissão. E quando a gente começa a pensar numa vida, a vida dessa mulher, você acha que ela casou 5 vezes? Porque isso era uma meta na vida dela? Algo que a gente começa a refletir, irmãos, que muitas vezes nós tomamos atitudes querendo ser feliz, encontrar nossa felicidade, mas nós precisamos entender que a verdadeira felicidade
nós só vamos encontrar em Jesus, não são nas pessoas. Tem pessoas que procuram a fama, o poder, um excelente emprego, para satisfazer a necessidade do seu coração. Mas nós precisamos entender que as coisas não são desse jeito. É necessário que haja em toda a situação, para que a gente possa reivindicar os benefícios do Evangelho, para que a gente se torne uma fonte de água e de vida eterna. É necessário também que a gente cumpra algumas exigências. É necessário que em nós nos arrependamos, que nós tenhamos a capacidade de confessar os nossos pecados. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando início ao processo de nos transformarmos numa fonte de água viva. Sem arrependimento não há salvação. Nós precisamos entender isso, porque às vezes nós agimos como se o Senhor tivesse que ajustar tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado, e a gente segue adiante e faz de novo, né? e deixa para lá, vamos tentar novamente. E nós precisamos entender que para que a gente possa verdadeiramente encontrar o caminho da felicidade, o caminho da paz, da alegria, é necessário que haja arrependimento, que haja confissão de pecados. Como você se encontra agora? Aquela mulher, infelizmente, ela era rejeitada naquela cidade, ao ponto dela sair para pegar água meio-dia. As pessoas não pegavam água meio-dia, as pessoas pegavam de manhã cedo ou final da tarde para fazer o serviço de casa. Meio-dia as pessoas estavam em casa almoçando, e ela escolhia aquele horário de meio-dia porque ela não aguentava mais ser criticada, ser vista como aquela que tem uma má fama, vista pelos homens como uma mulher qualquer, vista pelas mulheres como alguém que infelizmente era mal vista. Mas o Senhor, Ele tinha um propósito naquele momento, e a gente poderia olhar, né, que ali era uma mulher desqualificada, mas Jesus Cristo tinha um plano naquele encontro com ela. Naquele encontro Ele queria lapidar a vida daquela mulher. Aquela mulher poderia pensar que ela era uma desgraçada, que ela foi abandonada por Deus, mas esse encontro, essa busca de Jesus pelaquela vida, provava o contrário. Jesus queria que ela se sentisse abraçada, não que Jesus concordasse com a vida dela, mas Jesus queria mostrar um novo caminho, provar que ela poderia fazer novas escolhas, revelar a ela que o Senhor tinha algo maravilhoso, uma vida abundante na presença do Senhor. Jesus vem de braços abertos para nos acolher também quando nós necessitamos dessa ajuda e dessa salvação. Nós precisamos entender que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor sempre vai nos receber. Você pode ter feito tudo aquilo que desagradou a Deus, mas a igreja está cheia de pessoas que um dia eram desacreditadas, que um dia não tinham sonhos, mas hoje
Hoje, recuperar o seu caráter. Hoje, os seus sonhos. E é isso que eu quero que você entenda. Jesus, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Jesus veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Muitos aqui de nós somos achados. Muitos de nós não éramos nada, mas em Cristo nós nos tornamos uma pedra preciosa. Eu não sei como você se sente hoje, nesse momento. Eu não sei como é que está a sua vida. Alguns eu sei que estão passando por lutas muito grandes, mas não desista. Não desista. Jesus é a salvação. Jesus é a cura. Jesus é a restauração. Jesus é a liberdade para os cativos. No verso 19, Jesus revela àquela mulher que Deus procura os verdadeiros adoradores. No verso 19 diz assim: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E o verso de 21 a 24 diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a gente começa a perceber algo no texto, que inicialmente aquela mulher vê Jesus e disse: olha, você é um judeu. E o Senhor Jesus começa a se revelar, e aí ela já percebe que Ele não é um judeu qualquer, Ele é um profeta, porque a palavra dele revelou algo da intimidade da vida daquela pessoa, daquela mulher. E aqui ele começa, a fazer com que ela entendesse verdadeiramente como ela deveria viver. Ao de início, logo, quando ela fala que ele é profeta, ela coloca assim: olha, os nossos pais adoravam aqui, nesse monte de Samaria, mas os judeus dizem que nós precisamos adorar lá em Jerusalém. Então ela acaba arrumando um motivo dentro da religião para poder dar uma desculpa de que ela não se dedicava, ela não seguia aquela religião da forma que deveria, por causa da confusão entre judeus e samaritanos. E às vezes nós como cristãos, nós estamos fazendo da mesma forma. Quantos nós conhecemos pessoas que dão desculpas de que hoje não estão mais na igreja porque tiveram problema com o pastor, tiveram problema com o irmão? E nós precisamos entender que nada disso é uma razão plausível para nós nos afastarmos do Senhor. Jesus diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Uma lição, por que Jesus falou isso? Né? Porque Jesus é Espírito. E se é Espírito, Ele não deseja que nada de material, nem um animal, nem uma imagem seja usado para representar a presença, o ser dele. E em Samaria havia um sincretismo religioso, onde tudo levava a Deus. Eles lá tinham 2 bezerros de ouro que eles adoravam. E eles acreditavam até que eles estavam adorando o Senhor Deus. E naquele momento, quando ele chega para ele e diz: olha, eu quero adoradores que me adorem em espírito, ele estava dizendo: eu não quero que você use imagens. Eu quero que você entenda que não é o local que vai fazer a diferença, não é aqui, não é lá em Jerusalém. Porque a promessa de Jesus é que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aonde nós estivermos, ali vai estar o verdadeiro adorador. E nós precisamos adorar em verdade, nós precisamos saber, a nossa adoração precisa ser sincera diante do Senhor. Jesus se declara como o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Nada que você venha buscar lá no mundo vai revelar a verdade de Cristo. É aqui na presença dele que você vai ter Jesus Cristo revelado. Nós precisamos, irmãos, adorá-lo em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e só nele nós encontraremos a salvação. Nós precisamos olhar para o nosso culto. O que nós estamos fazendo? Quando eu digo nosso culto, é nós diante de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós não adoramos para exaltar a Deus, nós adoramos porque Deus já é exaltado. Jesus Cristo, nós precisamos entender isso. Deus não necessita da nossa adoração, não necessita. Nós precisamos nos incluir, nós precisamos nos apresentar. Por quê? Porque é isso que o Senhor deseja. E às vezes nós temos interpretado mal. Ouvindo uma história, o rapaz ia se operar, uma cirurgia no cérebro. E aí tinha 2 médicos. Um tinha feito 4 cirurgias desse tipo, com sucesso. E o outro tinha feito centenas de cirurgia com sucesso. Quem você escolheria para fazer essa cirurgia? Quem você faria? E às vezes as pessoas nessa escolha têm escolhido que tem, não, mas o de 4, ele é bonito. O de 4, hoje ele tem uma retórica. O de 4 cirurgias, olha lá, olha a universidade de onde ele veio. E o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que é fiel, que tudo que Ele faz é perfeito, Ele está ali: meu filho, me escolha, meu filho, me escolha. Eu quero te operar, eu quero te curar, eu quero tirar isso de mal que existe dentro do teu coração. Me escolhe, me escolhe. Eu posso fazer isso. Mas por outras razões, as pessoas não têm escolhido o Senhor. A adoração sincera e um coração quebrantado faz o Espírito Santo se mover em sua vida. Amém? Amém.
Escolha o médico certo. Não é? Como os meninos dizem, é só sucesso. Escolha o médico certo. E seguindo a história, quando a mulher começou a perceber que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, quando ele foi descortinado, né? Quando Jesus Cristo verdadeiramente se revelou, ela entendeu que ele era o Messias, o enviado de Deus. Naquele momento ela deixou tudo que ela tinha, ela deixou o cântaro, ela esqueceu que tinha ido pegar água, que tinha necessidades, ou ela só queria o quê? Declarar, ela só queria anunciar que ela teve um encontro com o Messias, com Jesus, o Salvador. E ela correu para a cidade para anunciar que ela teve um encontro com Jesus Cristo. E algo interessante, irmãos, que ela não tinha prestígio ali, ela era renegada, mas no momento que ela declarou que teve encontro com Jesus, com o Messias, todas as pessoas ali acreditaram. E naquele momento as pessoas vieram na cidade para ver Jesus. Da mesma forma, Jesus faz, irmãos. Quando nós conseguimos abrir o nosso coração, quando temos essa revelação de que Jesus Cristo é o enviado de Deus para mudar a nossa vida, para nos tornar uma fonte, tudo aquilo que nós vamos fazer, o nosso testemunho, ele faz toda a diferença. Ela tinha um passado, mas aquele passado não impediu dela anunciar o encontro que ela teve com Cristo. As pessoas tinham renegado, tinham preconceito, mas não a impediu de anunciar que Jesus Cristo estava naquela cidade. Nós precisamos entender claramente que quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos a capacidade de abandonar o cântaro da nossa vida para poder tomar um novo caminho, permitir ser transformado e fazer a diferença na vida das outras pessoas. Se ela não sai de lá para anunciar que Jesus estava naquele local, as pessoas daquela cidade não teriam também recebido a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o propósito, o nosso propósito. Quando a gente vai lendo a história, a gente encontra mais informações. O testemunho daquela mulher e aquilo que Jesus fez naquele local repercutiu em toda aquela região. Centenas, milhares de pessoas foram salvas com a mensagem do Evangelho em Samaria. E nós precisamos entender também que o encontro que nós já tivemos com Jesus, ele precisa trazer esse resultado. Eu queria que você entendesse isso, que aquele encontro que a mulher samaritana teve com Jesus transformou a vida dela, e a vida dela se tornou um canal de bênção para a vida daquela cidade. O seu encontro com Jesus tem produzido esse efeito na escola que você estuda, no seu local de trabalho. Nós precisamos irradiar a luz de Cristo. Queria que você ficasse em pé.
Pedi até por quebrar aqui, vamos cantar uma música. Eu não sei qual é o propósito da presença, da sua presença aqui, mas eu queria que você entendesse claramente que Jesus Cristo lhe trouxe. Jesus Cristo lhe trouxe aqui. Talvez você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus hoje está sentado do lado do poço, esperando você chegar. E você chegou. E Ele quer se revelar a você. Talvez você esteja com aquela mulher com o coração destruído, sem esperança.